Nosso entrevistado é dentista, nosso entrevistado é funcionário público, nosso entrevistado é escritor. Estamos falando de Henrique Gondim. Olha, o que me motivou a escrever O Cavalo Alado foi principalmente a nossa realidade. Os assassinatos estão ocorrendo direto, as crianças nas portas das escolas não têm mais a segurança necessária para o pai ter uma tranquilidade. Então esse ambiente atual fez com que eu me inspirasse para escrever esse romance, que é basicamente isso. São jovens que se envolvem com a droga, jovens de classe média, e que atacam uma jovem, uma criança, um adolescente, na saída da escola, e que daí dá todo um processo que motiva a gente a tentar buscar os motivos porque foi feito esse assassinato e principalmente o deslinde, quer dizer, o resultado final da justiça em punir esses assassinos. Mas, na verdade, eu sempre fui um cara muito romântico. A minha vida inteira, desde adolescente, eu mandava minhas cartas de amor para as namoradas, então eu sempre fui um cara muito romântico. E esse romantismo meu fez com que eu inspirasse toda essa minha literatura, inclusive os poemas, né, inclusive os contos. Sempre tem aquela ponta de romance, aquela coisa que no final termina em amor, termina em felicidade. Então, eu não tenho muito uma linha literária para escrever. Eu sou um cara muito impulsivo. De repente eu vejo alguma coisa que está acontecendo, algo na realidade, isso aí dá aquele estalo e eu começo a escrever sobre aquilo. Seja conto, seja uma poesia, ou até mesmo um livro. Que há pouco tempo eu estava pensando em escrever um livro mais delicado, mais suave, mas sempre você vem aquela coisa do policial, da investigação, e termina indo por essa linha. Essa literatura infantil foi uma coisa inusitada. Eu um dia estava com minha esposa, a gente deitado numa rede, olhando uma lua e tal, e conversando. E ela disse, amor, eu queria que você me fizesse um favor. E eu naquela hora disse, tudo que você me pedir eu faço. Ela disse, me escreva um livro infantil. Eu tomei aquele choque, pô, livro infantil, eu nunca tinha escrito nada literatura infantil. Aí ficou aquilo na cabeça. Passou um dia, dois, uma semana, e eu comecei a escrever esse livro, A Ovelhinha que Contava Estrelas. E comecei a escrever o livro e fiquei com a história pronta, sem desenho, que eu não sei desenhar nada, só aquela casinha que a gente sabe fazer, aquele bonequinho. E de repente, eu lendo o jornal, eu sou leitor do jornal, e vi um cartunista de um determinado jornal da cidade, que eu gosto muito dos cartoons dele, Brum, e peguei o e-mail dele, liguei e disse, ó, rapaz, eu tô pensando em escrever um livro infantil e gostei da sua caricatura, você topa escrever esse livro comigo em parceria? Na hora, topou na hora. Nós fizemos uma parceria, estão belíssimas as imagens. Inclusive, já tem uma editora a nível nacional interessada em lançar o livro para distribuir 5.000 exemplares para as escolas onde ela é conveniada. Olha, a minha preocupação maior é com a juventude. Eu sempre fui um cara muito festeiro, muito brincalhão, mas nunca na minha vida me envolvi com droga. E eu tenho 3 filhos pequenos, né? Eu tenho Isadora com 12, tenho Pedro com 8 e Fernanda com 4. Então a minha grande preocupação é com essa adolescência dos meus filhos, principalmente com a droga. Então esse meu último livro, ele traz exatamente isso, que são 3 adolescentes de classe média e média alta, filhos de senhores da sociedade, inclusive juristas e tal, e que eles, por ter essa proteção, essa blindagem do dinheiro e da proteção dos pais, eles se envolvem com drogas e cometem um assassinato de uma menina, uma jovem, promissora, estudante, uma menina vinha fazendo balé. E esse assassinato é o que me preocupa muito, porque está acontecendo isso hoje na atualidade. No dia a dia, eu abro o jornal, tá lá. Jovens drogados matam um adolescente na saída da escola. Jovens se drogam e atropelam um adolescente, mata, derruba um posto. Quer dizer, então isso para mim é a preocupação maior. Então a minha mensagem nesse romance é exatamente isso. É levar com que aquele adolescente que lê aquilo veja que o deslinde daquela coisa que começa numa festa, começa numa alegria, na brincadeira da droga, do álcool, termina sempre uma coisa trágica, sempre tirando a vida de alguém e sempre ele perdendo o que ele teria para frente de viver. Olha, a principal ação minha com relação à literatura, para que trouxesse o jovem para poder ler um livro, já que ele tem toda a facilidade hoje da informática, do computador, foi mudar a estrutura literária. Você pega um livro hoje, ele tem assim 30, 40 páginas seguidas sobre o mesmo tema do capítulo do livro, né? Em letras pequenas, aquela coisa condensada, e que você tem aquela preguiça, de repente toca o telefone, tem levanta ali, vai tomar um suco, você liga a televisão, troca de canal e você perde o rumo. Foi o que eu fiz. Criei um novo ritmo. Eu fiz capítulos curtos, de 3, 4, 5 páginas no máximo, com um espaçamento maior
entre uma linha e outra, para que não ficasse cansativo de você ler. Então, as pessoas que já leram o livro já me ligaram, disseram, rapaz, eu li seu livro em 2 e meia, exatamente por isso. Porque você lê um capítulo, tá ali naquela ação, aí já passa para outra. Daqui a pouco você lê aquela outra e quer saber da primeira, o terceiro capítulo já vem. Então você vai se envolvendo, porque a literatura, ela precisa fazer essa coisa, ela precisa interagir você com o livro. E eu espacei esses capítulos, de capítulos curtos, para que você pudesse ir participando um por um. E no final eu fiz uma coisa inusitada também. Eu deixei o último capítulo do livro, terminei o livro, concluí, e deixei um capítulo em branco. Tá? Para que você, leitor, pudesse, pô, eu não gostei desse final, eu vou mudar. Eu não queria que essa pessoa tivesse morrido, eu queria que esse bandido fosse... Então vai lá, no último capítulo você escreve de próprio punho, pá, 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 e depois me manda. Então eu já peguei, já recebi de leitores meus, finais de livros, finais do capítulo do meu livro, bastante interessante, que dá para até eu trocar. Entendeu? E isso pode estimular uma pessoa. Outras pessoas já me ligaram, dizendo, rapaz, eu nunca tinha pensado que eu pudesse escrever alguma coisa sobre literatura e achei legal o capítulo, quer dizer, estimulando essas pessoas a escreverem. Eu acho que é basicamente isso, tem que ser uma coisa que você não torne aquela coisa cansativa. E foi isso que eu tentei fazer, uma coisa dinâmica, que você pudesse ler, interagir, e de repente dali vai surgir algum futuro escritor. Olha, eu queria aproveitar e convidar a você, leitor, a você jovem, adolescente, e aos pais, às pessoas da terceira idade, que leiam o meu livro. É um livro extremamente atual das coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, que vale a pena. Você lê o livro, depois que você lê, você escreve também, faz seu final, se torna um escritor como eu. E se você se tornar um escritor como eu, vai ter que penar um bocado, porque está difícil a gente conseguir escrever em Natal. Principalmente porque a coisa precisa ser muito comercial, ela precisa já vir lá para cá com patrocínios. E eu consegui, no meu primeiro livro, eu consegui, através da fundação, que eles liberassem para mim uma verba de R$ 20.000 para que eu escrevesse meu primeiro livro. Só que eu precisava descontar isso em patrocínio das empresas. E a maioria delas estavam com problemas de fisco atrasadas e infelizmente não puderam me patrocinar. Eu tive que bancar o primeiro livro. Esse segundo já houve alguns amigos empresários que já me ajudaram, mas você tem que ser perseverante. Você tem que correr atrás, você tem que buscar o que você quer, porque um sonho, amigo, não interessa se ele é pago, se ele tem prejuízo para você, interessa que você, com esse livro, você constrói aquele sonho que você quer e se sente realizado.